Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, os presentes e os amigos da internet. Que a doce e meiga paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. A Casa do Caminho oferece as atividades, plantão e atendimento meia hora antes das palestras. Oferece também palestras e passes todos os dias. No domingo, a partir das 10 horas da manhã, com evangelização infantil. Na quarta-feira, às 14 horas, aos sábados, às 15 horas. Segunda e quinta-feira, às 20 horas e 10 minutos. Terça-feira, às 20h10 também, mas com tratamento de passes para enfermos, depressão e dependência. Ou à distância através de familiares e ou amigos. Às sextas-feiras, às 20 horas e 5 minutos, palestra e passes. Tem o grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Na assistência social, a casa oferece, segundo sábado do mês, a partir das 9 horas da manhã, entrega de 72 cestas básicas. Todos os sábados, a partir das 17 horas, um grupo se reúne na casa para preparar lanches. E, a partir das 18 horas, eles saem da casa para fazer a entrega para aqueles que ficam nas ruas, os moradores de rua, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11 horas da manhã, temos o curso de apoio à gestante, com palestras sobre os cuidados durante a gravidez e com o bebê. E ao final do curso, será feita a doação do enxoval. Temos também na livraria disponíveis todos os livros da codificação de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, por André Luiz, de Valdo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, livros de estudos, de romances, etc. E temos também o livro Mirabelle, editado inteiramente pela nossa casa, através do grupo GEV, Grupo de Esperança e Vida Editora. Estão todos convidados a visitar a biblioteca e comprar, adquirir os livros. Para saber o tema das palestras, está no mural da casa e também pelo site www.casadocaminhosantana.com.br. As palestras são em tempo real e também gravadas, caso a pessoa não tenha condições de vir aqui, pode também não acessar na hora, mas pode acessar depois, para estar ouvindo a palestra. Certo? Então, feitos esses lembretes, nós vamos unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nosso Pai que está no céu e em toda parte. Que o teu reino de bondade, de paz e de claridade venha ao nosso coração. Coração que se torne pleno de caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Seja conosco, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de Deus. E para o aprendizado desta doutrina maravilhosa, e que nós possamos aproveitar ao máximo o que estará sendo conversado nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus. O tema da tarde de hoje, tudo bem? São os perigos do perfeccionismo, do livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca. Muito bom. Eu só vou dar uma... Pode até deixar, mas se quiser só abaixar. Muito bem. Então, perigos do perfeccionismo.
ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, Jesus nos apresenta Deus como um modelo, um parâmetro a ser seguido em nossa busca pelo aprimoramento íntimo, de modo a conseguirmos ser tão justos, sábios e superiores em nossos relacionamentos, assim como o Pai, como Deus, é na sua relação para conosco. Mas em que consiste tal perfeição? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, Kardec deixa registrado que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque a caridade implica a prática de todas as outras virtudes. Agora, se nós consultarmos as definições da palavra perfeição, além de pureza, exatidão, correção, também vamos encontrar o máximo de virtude ou bondade, perfeição de caráter. Jesus, ao fazer uma associação da perfeição com o amor, inclusive aos inimigos, desejava caracterizá-la como sendo a benevolência máxima e, por isso mesmo, incondicional. Agora, quando nós fazemos essas considerações acerca da perfeição, como sendo algo decorrente da harmonia de todos os sentimentos, do saber absoluto, da vontade firme, do amor em sua mais ampla abrangência, pode gerar em nós o pensamento de que isto é muito difícil, se não impossível. Eu ainda não consigo amar as pessoas de maneira incondicional. Mesmo os nossos filhos, ainda não conseguimos. Então, por isso, nós, quando Jesus colocou sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito, nós precisamos pensar, porque a perfeição que Jesus se referia é uma perfeição relativa, porque perfeito só é Deus. Mas ele nos apresentou Deus como um parâmetro, algo que nós possamos atingir. Agora, por que nós temos essa reação de achar, é difícil, é impossível? Por quê? Porque nós ainda carregamos diversas imperfeições de caráter. Isso é uma verdade. Nós somos individualistas, impulsivos e agressivos. Nós julgamos sem tolerância as pessoas que mais amamos, ou nós rejeitamos aquelas outras que nos contrariam. Nós não conseguimos ainda compreender ou aceitar a opinião alheia. Somos rápidos para reclamar e lentos para agradecer. Além do que, nós produzimos uma infinidade de pensamentos pessimistas, que acabam por prejudicar a própria qualidade de vida. Então, o que coloca para nós? Que é característica da natureza humana cometer falhas com relativa frequência. Isso é da natureza humana. Então, todos nós somos assim. Nós mais erramos do que acertamos. Mas isso faz parte do crescimento, da nossa evolução.
Conforme ensinamento constante da questão 776 do Livro dos Espíritos, na realidade, a explicação de Kardec do Livro dos Espíritos diz o seguinte: Kardec fala que, sendo perfectível e trazendo em si o germen do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como também não foi destinado a viver eternamente na infância. O espírito vai despertando pela força do tempo e do espaço, alcançando a lei natural, a lei de amor, a lei maior, a lei divina, de acordo com a sua evolução. Somos, então, criaturas perfectíveis. Assim sendo, dificuldades e aflições, conflitos e sofrimentos, dúvidas e incertezas não são situações irreversíveis. Não tudo nós podemos mudar, porque nosso destino é a perfeição. Mas para alcançar a perfeição, necessitamos o quê? Aprender com as próprias imperfeições e efetuar importantes descobertas no silêncio de nós mesmos, através do quê? De um consciente trabalho de perseverança e constância. Em decorrência, tudo bem? De uma errônea concepção do que seja a perfeição, muitos confundem com perfeccionismo, que é a tendência obsessivamente exagerada para atingir a perfeição na realização de alguma coisa. Algumas características do indivíduo perfeccionista. São muitas. Compulsão de fazer as coisas com perfeição. E lógico que nós temos que procurar fazer as coisas da melhor maneira possível, mas não como uma compulsão, não aceitando a normalidade de algumas limitações humanas. Aí não dá certo. Impõe-se a pessoa, o perfeccionista, impõe-se realizar tarefas impecáveis que poderia fazê-las apenas com esmero. A perfeição nós não conseguimos alcançar assim. Então, mas tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Sim, mas de que maneira? Com esmero, com dedicação, com perseverança. Para poder vencer as nossas limitações e fazer a coisa da melhor maneira possível. Mas não adianta esperar perfeição imediata. A coisa vai acontecendo. Nós reparamos assim, minha prima fez uma festa, preparou uma festa surpresa para o meu primo, marido dela, de aniversário, quando ele estava completando 50 anos. Ela preparou tudo, uma logística incrível, porque ela convidou os amigos dele de juventude, convidou os parentes, ela preparou fotos, música, e deu de presente uma bola para ele de voleibol, que ele era jogador de voleibol, com a assinatura de todos. Então, ela teve uma logística, foi assim, fantástico. Ela fez com esmero. Perfeito não dava, mas ela fez o máximo que ela podia, o melhor que ela podia fazer, com amor e com carinho. Então, saiu um trabalho, nós poderíamos dizer, perfeito. Mas não perfeito, de perfeição, mas assim, que ela fez o melhor que ela tinha. Então, isso é importante. É você saber que nós temos limitações para a perfeição. Mas nós podemos, sim, por sermos perfectíveis, fazer o nosso melhor sempre. O perfeccionista, ele tem obstinação pela ordem e pela limpeza. Aquela pessoa assim, né? Por exemplo, a minha irmã, quando era mais nova, ela dormia num quarto separado e ela não queria guarda-roupa. Então, o que ela fez? Ela prendeu no teto 2 cabos de aço, mais ou menos assim, colocou como se fosse uma arara, né, que você pendura as coisas. E as camisetas dela, as roupas outras que não precisavam ser penduradas, ela dobrava
cada uma colocava dentro de um plástico para não apanhar o pó, lógico, né? E colocava nas prateleiras, que ela não tinha guarda-roupa, colocava nas prateleiras. Então, se alguém entrasse no quarto e mexesse, ela chegava, ela falava assim: quem mexeu na minha blusa? Mas como, Regina? O que aconteceu? Não, está fora de lugar. Quer dizer, aquela meticulosa, aquela coisa assim. Então, é uma obstinação pela ordem e pela limpeza. Não quer dizer que nós tenhamos que ser sujos, nem desorganizados, não é nada disso. Mas não adianta você querer, né, ser perfeito, porque isso atrapalha você, a sua vida, e atrapalha a vida das outras pessoas. Ninguém estava querendo entrar no quarto dela para pegar alguma coisa dela. Mas pelo fato de você passar e desorganizar um saquinho, realmente era muito bonito. Era muito bacana, dava dó de entrar no quarto, porque estava tudo muito arrumadinho. As roupas na arara, ela punha também um plástico por cima, às vezes, que era para proteger. Enfim, só que não dá certo, né? Não dá, a gente precisa entrar nos quartos, precisa arrumar, precisa limpar. Não dá para deixar. Mas, enfim. Ansiedade de fazer ou resolver coisas de forma imediata. As coisas que demoram, né, de um certo tempo, a pessoa quer que fique pronto tudo na mesma hora. Não, mas não dá. Certo, não dá. Você pode até em espírito, você pode pensar rápido, mas o teu organismo, o corpo, ele demora um pouco, ele tem limites. Não dá para fazer tudo certinho, né? A pessoa perfeccionista tem medo de opiniões negativas. Por isso, entra em pânico com a simples possibilidade de que o seu desempenho possa, eventualmente, não ser impecável. Essa insegurança nasce do orgulho. O perfeccionista tem o orgulho exacerbado. Porque acredita ele que só ele sabe fazer as coisas. Só ele sabe fazer da melhor maneira possível. E não é bem assim. Nós temos que ser flexíveis. Não dá para ter a ansiedade, essa insegurança que é fruto do orgulho, né? O perfeccionismo coloca-nos num estado tão grande de ansiedade, de inquietação e de cobranças internas, porque nós cobramos de nós. Cobramos do outro e cobramos de nós também. Que fazem com que os erros se tornem cada vez mais frequentes. Porque não dá para ter a perfeição aqui. Não dá. Certo? Por isso que o José Carlos de Luca, ele tem esse capítulo do livro Força Espiritual, intitulado do perfeccionismo, cuidado com os perigos do perfeccionismo. E ele começa assim: cuidado com o perfeccionismo que tem destruído as melhores plantações de felicidade. Nós precisamos viver, nós temos que fazer o melhor de nós nessa existência. Se nós estivermos preocupados com o perfeccionismo, com certeza nós vamos destruir as melhores plantações em relação à felicidade. Muitas pessoas, a pretexto de um trabalho perfeito, jamais conseguem dar o primeiro passo na empreitada. Então, nós temos que refletir bastante no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, sim. Para que nós não exijamos demais das criaturas, daqueles que convivem conosco, e também não exijamos de nós. Nós já temos tanta coisa para modificar, para observar, como eu falei, do pensamento, das nossas atitudes, e ainda vamos pensar no perfeccionismo, das coisas em ordem, totalmente em ordem, da limpeza, né? Não dá. Nós temos que ter a organização, a disciplina, sim, mas nós temos que ser flexíveis com relação às nossas falhas, os nossos limites. Ele diz para nós ainda: não se esqueça de que a perfeição absoluta pertence só a Deus. E a menos que você pense que é Deus,
comece hoje a trabalhar fazendo apenas o seu melhor, o que já será muito. Muitos perfeccionistas terminam seus dias em lamentável estado de frustração íntima. Por quê? Descobrem tarde que exigiram muito e fizeram pouco ou quase nada. Quando nós não aceitamos a possibilidade da existência de falhas e limitações naturais de cada um, o amor incondicional por nós mesmos e pelos outros, tão preconizado por Jesus, obviamente que ele não vai ter terreno, não vai encontrar terreno para se desenvolver. E é uma realidade. Não exija a perfeição dos outros. Não exija. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas imperfeitas, para que também reconheçamos as nossas próprias limitações, nós e aqueles com os quais nós convivemos. Então nós fomos chamados, fomos convidados para viver neste mundo de pessoas imperfeitas, justamente para que nós possamos reconhecer as nossas limitações e que as outras pessoas também possam reconhecer as suas limitações. Veja, não é errado, como ele diz aqui, não é errado errar. Não. O sucesso é o resultado de um processo longo de erros e acertos. Nós temos que ter paciência conosco e com todos aqueles que convivem conosco. Ninguém tem verdadeiramente defeitos, nem nós. Apenas ainda não aprendemos tudo o que podemos aprender de acordo com a nossa idade espiritual. No Livro dos Espíritos também, eu acredito que é na escala espírita, quando ele fala dos espíritos perfeitos, ou dos espíritos bons, a escala mais... Ele diz o seguinte, que o espírito só é perfeito em relação àquilo que ele já aprendeu. Porque nós estamos sempre em aprendizado. Sempre. Em aprendizado constante. Mas à medida que nós passamos por um estágio e aprendemos tudo o que deveria ser aprendido, nós nos tornamos perfeitos em relação àquele aprendizado, em relação... E não dá, né? Só Deus, né? Então, é nesse sentido que nós vamos nos tornando perfectíveis. De acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso aprendizado. Aquela faixa de aprendizado, nós já nos tornamos perfeitos, perfectíveis. Naquele sentido, sim. Veja, quando ele fala que ninguém tem verdadeiramente defeitos, ou que nós não somos ainda perfeitos, ele diz assim, ele pergunta, você diria que um recém-nascido é imperfeito só porque ele ainda não aprendeu a andar? Veja como tudo acontece paulatinamente. É demorado, não é demorado, é um serviço, é um trabalho, é alguma coisa que vai acontecendo à medida que nós vamos aprendendo. Quando o recém-nascido, quando ele amadurecer, quando ele crescer um pouco mais, ele vai aprender a andar. Aí ele vai andar, aí a gente vai querer que ele fique quieto, porque ele vai querer atravessar a rua, vai querer fazer um monte de coisa que não é para ser feita. Mas é assim, ele não é imperfeito, ele simplesmente não aprendeu, ou não reaprendeu, não é? No estágio evolutivo em que cada um se encontra, tem-se uma perfeição relativa. E a sabedoria do bem viver consiste em aprender a se beneficiar da luz que cada um é capaz de emitir. Não dá para cobrar de nós nem dos outros. Nós temos que aprender a conviver com as pessoas, né, Vladimir? Com as situações, com as dificuldades que essas pessoas apresentam, tendo sempre em mente que nós somos reflexos uns dos outros. E que se nós já sabemos, nós temos o dever de auxiliar e de orientar. E se a pessoa não quer ouvir? Nós temos a prece, a oração e as nossas atitudes. Não tem nada... O exemplo é o maior ensinamento. Se eu não posso falar, se a pessoa não quer ouvir, pelo meu exemplo, pelas minhas atitudes ponderadas,
E da melhor maneira possível, com certeza eu vou exemplificar para aquela pessoa que convive comigo. E às vezes tem vezes que não dá, né? Só para exemplificar, a pessoa... Olha, a gente começa a dizer que é difícil, é impossível. Mas isso é com o tempo. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, mas tem hora que eu não aguento, horas que eu não aguento. Bom, aí é outra história. Mas nós temos que ser persistentes, trabalhar, é todo dia. Todo dia é um presente que nós temos de Deus, que nós recebemos de Deus, e é uma oportunidade que nós temos de conviver, de aprender a nos dar bem com as pessoas e tirar o máximo de bom que ela tem, como também nós estamos dando o nosso melhor. Agora, ele coloca para nós no livro, no texto, o melhor tratamento para o perfeccionismo é desenvolver a capacidade de rir de si próprio quando cair em algum trecho do caminho. Somente assim você terá forças para levantar e seguir. Normalmente nós não nos perdoamos. Nossa Senhora, eu errei, eu não podia errar, eu não podia esquecer, Esqueceu. Já foi. Já aconteceu. Bom, mas e agora? E agora não é ficar chorando sobre o leite derramado. É levantar, é limpar e trabalhar. Bora, como diz o outro. Bora, porque a vida caminha, a fila anda, como diz o outro. Tem uma frase que diz o seguinte, né? Se você caiu, se você errou, ele fala o seguinte: não fui feliz. Prometo melhorar da próxima vez. Pronto, você está se desculpando, você está reconhecendo a sua limitação, reconhecendo a sua capacidade ainda de não consigo ainda fazer determinadas coisas, mas ao mesmo tempo você se dá uma oportunidade. Não fui feliz. Prometo melhorar da próxima vez. Pronto. A calma, a ansiedade, a insegurança, o medo do que as pessoas vão dizer, né? Nossa, ela não conseguiu fazer. Não, depois de tanto tempo, não aprendeu ainda? Não. Mas eu vou me esforçar para aprender. E vou me tornar feliz, ser feliz da próxima vez. Agora, se nós cairmos em algum trecho do caminho, não é cair fisicamente, estou falando cair em algum momento, alguma fraqueza, alguma indisciplina da nossa parte, alguma coisa nesse sentido. Ele diz o seguinte, que se ficar decepcionado consigo, permanecerá no chão, derramando lágrimas improdutivas. É um chamado de atenção, um alerta, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila. Para que nós possamos passar por esse aprendizado, né? Da melhor forma possível. Porque nós não vamos ficar para sementes. Nós tivemos um começo, nascer, viver, aprender, renascer e morrer. Esse é o trajeto do ser humano. É essa a sequência. Então, daqui nós temos que levar o melhor. Nós temos que dar o nosso melhor e levar o nosso melhor. Para que nós possamos demonstrar para nós mesmos que aprendemos. Mas sem o perfeccionismo. Com esmero, né? Com vontade de fazer sempre o melhor, da melhor maneira possível, sem exigir de nós e dos outros que conosco convivem a perfeição, mas sim o melhor. Que isso sim nós temos para dar. Quantas coisas nós já melhoramos, quantas coisas nós já modificamos. Então isso nós temos para dar. E não adianta ficar chorando, né, como ele falou, sobre o leite derramado. E não vai resolver nada. A sujeira vai ficar lá. Então vamos lá, vamos limpar, vamos levantar, sorrir, que a vida vai ser bem melhor, com certeza, para todos nós. Certo? E agora? Chegou o momento, então, de participar, de perguntar, de fazer colocações, de participar. Quem quiser fazer, então faz.
Não. Então, vou começar primeiro com o do Lourenço aqui da internet. Ô, Lourenço, boa tarde. Eu tenho pensado bastante em você. Toda vez que você manda mensagem lá pro Facebook. Tudo bem? Ele e a dona E a Maria Maria Leia. Leia. Estão lá em São Luís do Maranhão. Perfeccionismo, Maria Rita. Falou bom dia, mas é boa tarde. Ele Boa tarde. Saudades de todos. Abraço a todos os presentes. O perfeccionismo pode ser confundido com o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Andam juntos, pois ambos incomodam? Muitas vezes o perfeccionismo a gente não admite, né? Muitas vezes, como é uma falha do nosso caráter, sim, o perfeccionismo. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser. Não sei se isso seria a perfeição, mas o TOC pode até... É um desvio também, né? Posso falar por Pode. experiência? Por experiência. Por experiência, um colega meu. Eu era a única pessoa que consegui ir na casa dele. Aí Né? tem aqui a Paula também. A esposa dele, ela era perfeccionista. Ela usava tudo que você falou aí, escrevia essa pessoa, né? Que eu conheço, né? Hoje eles estão separados, né? Porque devido a tudo foi difícil mesmo. E ela acabou tendo que tratar do toque, porque ela acabou, por causa dessa perfeição, de tudo ser perfeito, ela acabou, como você estava colocando, Da minha irmã também. tudo certinho. Né? Então você ia na casa deles, realmente, ficava um negócio que incomodava, era chato. Você estava você estava na mesa comendo, ela já estava limpando o chão. Entendeu? Porque caiu alguma migalha de pão, alguma coisa. Né? Ele não conseguia receber ninguém, não levava ninguém, porque ele tinha vergonha. E ela acabou tendo que entrar com psiquiatria, tudo, Com remédio. pro toque. Né? Porque eu acho que é o caminho, né? De repente, você É um acaba se transtorno. cobrando. É um transtorno Você também. acaba se cobrando, você quer fazer tudo tão certo, tudo tão correto, e você vai acabar no caminho e vai vir a doença. Isso é bem assim. Acho que respondeu para o Lourenço. Acho que sim. Dá um abração, Lourenço. Agora umas perguntas aqui. Existem as duas coisas, né? A pessoa que é certinha, tem a mania de arrumação, e o TOC é uma outra vertente, já é patológico. É um transtorno de ansiedade, né? Dentro dos distúrbios psiquiátricos você tem as neuroses e as psicoses. O transtorno obsessivo compulsivo estaria do lado das neuroses. Então, é doença. Então, aí precisa ser tratado realmente. Mas tem aquela pessoa que não chega a ter, não tem a patologia, mas tem uma predisposição, tem um jeito mais perfeccionista, né? Então, são duas coisas distintas. É muito triste, né, Paula? É. Oi. Fala, para todo mundo ouvir. É pra todos verdade. ouvirem. Não, desculpa, eu só ia complementar o que ela falou. Achei bem interessante o que ela falou. Eu trabalho com uma pessoa que, se você bate a caneta, o toque, muitas vezes na mesa, ela já entra em desespero. De um jeito que ela tem vontade de levantar, você tem que parar. Você não pode bater com o dedo assim, ó, minha gerente. Se você ficar batendo com o dedo assim na mesa, ela já fala, quem está batendo com o dedo? É assim. Então, a gente lá na sala, a gente se policia muito por conta dela. É? A pessoa não tem tranquilidade. E ninguém fica tranquilo do lado dela. Wagner, o Kleber ali. Espera um pouquinho. Em casa tem uma que é assim, perfeccionista, mas não ponto de se tratar, né? Que é a Vivian. Mas assim, eu sou diferente, ela é assim mais para limpeza e tal. Tipo, fez o almoço, ela quer que termine o almoço e já vai lavar a louça e tal. É, para facilitar a vida para ela, na realidade. Não, pode deixar só que aí acaba exagerando. Eu lavo, mas no meu tempo. fica Exatamente. chegando. E no serviço eu sou assim como a moça disse aqui, né? Que como eu tenho perda auditiva, qualquer barulho, aí o pessoal fica cantando, fica zoando. Ô, gente, por favor, tal. É porque tá atrapalhando mesmo, né? Mas é porque eu trabalho com vendas, né? Então isso aí incomoda, né? Você tem que ter concentração. Mas o pessoal não tem noção, né? Não tem um bom senso. Mas vai chegar lá. Se Deus quiser. Todos nós. Vamos lá, o Léo. Sem Então, perfeccionismo, Leonardo. Sem perfeccionismo, por favor, né? Sou falha.
Já fica com medo. Fico O até pessoal com tem medo. medo das perguntas. Então, por favor, sem perfeccionismo. Eu só ia dar oi pro Lourenço. Como se eu tivesse 3 anos de idade. Eu ia dar Lourenço. oi pro Lourenço. O perfeccionismo não é... Você falou que é orgulho, né? É. Que a pessoa tem orgulho. Seria também uma dificuldade de Orgulho auto... quem não tem, né? Não, sim, Leonardo? seria também, além do orgulho. Eu acho que tem uma nuance, né? Uma nuance de orgulho. Mas será que também não seria também um pouco de falta de aceitação? Ah, sim, segurança. O fato da gente ter medo do que o outro vai dizer ou do que nós mesmos vamos dizer quando nós erramos. Isso é. Sim, insegurança, ansiedade. Que eu quero fazer tudo o mais rápido possível. Eu vou lavar a louça porque eu não quero ter o que fazer depois e outra. Senão, o que vão dizer de mim? Como, Vivian, ou como eu, Maria Rita, como que você não lavou a louça ainda? Por isso que ele diz no texto, né? Quando você cair... Você tem que dar risada risada. de você mesmo. Então esse rir é ficar... Tranquilo, relaxado. Você relaxou, você fala, puta, não consegui não. Aconteceu. Já estou atrasado, mas eu vou conseguir, amanhã eu vou conseguir. Então Você é não feliz, ficar né? se culpando. Porque se você ficar realmente, você falou nessa insegurança, não, parece que eu não consigo, dá tudo errado e tal, você vai ficar sempre para baixo. Por isso que o texto já leva. Uma coisa muito legal que você falou, que as pessoas perfeccionistas, não sei se estava no texto, se foi você, mas enfim, elas têm, quando descobrem no final da vida, elas amaram muito pouco. Né? E o que é importante Deixaram na vida... de se amar e amar o outro Isso. também. E é justamente por isso, né? Essa dificuldade de autoaceitação da pessoa E de aceitação das outras também. acaba levando a dificuldade de aceitação das outras pessoas, né? Então aí naquele meio que a gente vive, a gente cria como uma fortaleza, né? E que são os pontos em que a nossa fortaleza pode ser derrubada, né? Então por isso que você tem aquela defensiva nessas atitudes, porque é ali que você tem um ponto falho. Então você fecha aquilo com um perfeccionismo, faz uma aparência, né, Isso, de você perfeccionista, se cobre. para não se encontrar. Então a pessoa tem uma dificuldade de autoaceitação. Quando ela começar a se olhar sem o orgulho, olhar como um ser humano, Isso, como com falhas, com com necessitado de limitações. transformação, aí aquelas barreiras que eram necessárias para o equilíbrio dela, para viver em sociedade, elas vão se desfazendo. Porque a pessoa vai se transformando. Então aquilo deixa de ter importância. Exatamente. Justamente. Isso é bacana, Então é né? tudo uma Essa questão de missão. reforma íntima. Quando a pessoa procura conhecer aquele lado que ela não gosta muito e se propõe com paciência, porque o amor é paciência, transformar esse seu lado com aquilo que você falou, caiu, levanta e dá risada, mas na próxima vez demora um pouco mais para cair, né? E depois um pouco mais e até que não Até cai que- mais. Exatamente. Então essas barreiras que a pessoa cria para viver em sociedade, que são maquiagens, né, para aquilo que ela entende que é perfeita e não quer enxergar o que é ruim nela, vão se desfazendo normalmente. E aí a pessoa vai ser uma pessoa mais tranquila, né? Vai poder viver com mais tranquilidade, se desenvolver, aprender, amar. É uma coisa muito bacana, né? É triste ainda, mas é assim. É triste, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que nós temos. É mais uma oportunidade para que nós possamos aprender. Eu não tenho que fazer tudo, eu não tenho que acertar tudo. Não dá. Eu vou fazer o meu melhor sempre, mas não preciso ficar preocupada em acertar sempre. É sempre o Mas caminho, né? Ó, não. Então, e como diz o texto no início de tudo, né, no Evangelho de Mateus, Ah, sim. ele fala, né, do Pai, né, que o Pai é perfeito. Então, sede como o Pai, mas a ideia é justamente essa que você falou. Não é ser a perfeição divina de Deus. É você cada dia ir se melhorando. Isso, exatamente. E tudo que a gente falou aqui, né? O processo parece que é longo, mas não é, porque nós não estamos, depois de criado, nós não vamos viver para sempre. Então nós temos que buscar dentro de nós essa perfeição. E ela não é que ela é devagar, a expressão não é devagar. É com o tempo. É paulatino, é com o tempo. paulatino. E ela vem. Ela vem. Porque senão o Kardec não teria nos ensinado os diferentes mundos, né? Até ter o mundo perfeito. Né? Então ele vem.
demorado, pode, no nosso tempo aqui, no jeito que nós estamos acostumados com a medição de tempo aqui do homem, né? Ela parece que demora muito, mas vem. Engraçado, né? Fala-se bastante em relação a demorar, que é longo, é demorado, em relação à homeopatia. As pessoas dizem assim, mas demora muito para fazer efeito. Não, peraí, mas é que a cura é de dentro para fora. É uma coisa que é diária, né? Que você vai vendo a melhora, mas assim, tem um tempo. Porque para conseguir, para se endividar, a gente se endivida na hora. Agora, para você pagar, para você corrigir, fazer a coisa melhor, isso demora. Porque você tem que... São anos, às vezes, né? Não, que são anos. Diante da eternidade, né? Não, para isso daí, sim, seria. No nosso tempo, acho que seria milênio. Mas diante de que nós vamos viver para sempre. Se Deus quiser. O que é a eternidade, né? O que é Tá esse bom. tempo diante da eternidade? Então, Gente, muito muito obrigado. obrigada. Uma boa tarde a todos. Então vamos agora fazer a nossa parte através de doações de amor e de luz. Eu convido todos a cerrar os olhos e vamos vibrar por todo irmão necessitado. Aquele irmão que está passando por um problema físico, problema de saúde, que ele se sinta abraçado por esse amor, por essa luz, e receba isso como um bálsamo para a sua dor, sua ferida. Aquele irmão também que desrespeitou as leis divinas e leis humanas, que esse irmão também receba essa vibração e repense nas falhas cometidas para poder se reerguer e voltar ao nosso convívio. Vamos vibrar intensamente por todo irmão que necessita aí, morador de rua, os drogados, para que esses nossos irmãos, esses dependentes químicos, possam procurar ajuda para restabelecer a sua saúde e consigam sair desse meio. Vamos vibrar também para os idosos, às vezes abandonados, seja no lar, nos asilos, que recebam também esse nosso amor, essa nossa vibração. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, que nos acolhe com tanto amor, e por todos os dirigentes de países que compõem este planeta, para que haja entendimento entre os povos, para que cada ação que seja decidida na cabeça desses dirigentes seja pautada no respeito ao próximo e no amor, para que possamos conviver em paz uns com os outros. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa, a Casa do Caminho de Santana, e por todos aqueles que frequentam, colaboram e trabalham nessa casa. Vamos vibrando para os nossos lares, locais de trabalho. E agora uma vibração especial por aquela pessoa que você está com ela na sua mente, seja um amigo, um irmão, um parente, um vizinho. Mentalize essa pessoa e que ela também receba essa vibração de amor, de luz e de paz. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos agradecendo a tudo que temos, agradecendo esse convívio harmonioso de aprendizado que tivemos nessa tarde, nos agradecendo a oportunidade também desse trabalho, para aqueles que aqui trabalham, e a oportunidade do estudo. Nos agradecendo a saúde que temos,
e pedindo proteção para passarmos tranquilo essa semana, para retornarmos aqui no próximo sábado. Pedindo sempre a intercessão de Maria Santíssima, para que fique sempre com nós, derramando sobre nós suas bênçãos e seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde aos presentes, boa tarde a todos os amigos da internet e até o próximo sábado. Que assim seja.